Muito boa noite a todos. Boa noite, Henrique. Boa noite, Valmir. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo o Henrique Miranda, né? Ele é trabalhador da Casa Espírita Augusto Paiva, lá em Caxambi, na cidade do Rio de Janeiro. Aceitou mais uma vez o nosso convite. Dando prosseguimento à divulgação da doutrina espírita, nós faremos agora a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é de número 8, Obreiros Atentos. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e atende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas, quando as atribuições que lhe são deferidas nas disposições regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo de seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguardar decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, Henrique, você falou, né, que tem muita gente que está por aí, não está sabendo, né, o que veio fazer aqui, né? Pois é. Então, essa lição mostra para nós que devemos ficar atentos, né? Acompanhar, saber o porquê que estamos aqui, né? Qual a importância de cada um de nós, o que cada um de nós tem para agregar, né, para melhorar esse mundo. Exatamente. E eu escolhi aqui, ó, e foi antes da conversa. Olha só. Então, é a nossa iniciativa, né? Isso, estamos no caminho certo. Bom, nesse momento agora eu queria convidar a todos para que possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador e fazer a nossa prece de abertura para o estudo de hoje.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos reunimos aqui através das redes sociais para mais uma live. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade. Pedimos neste momento, Pai, toda a intuição para o nosso irmão Henrique Miranda, que se dispôs a estar aqui conosco nesta noite para apresentar o estudo da noite. Que ele consiga passar todas essas informações e que elas possam nos levar à reflexão para que possamos, através desta busca, nos nortear nesta nossa caminhada. Pedimos também por todos os nossos irmãos que acompanham conosco agora neste momento, que a espiritualidade possa estar os visitando a cada lar aqui representados nesta noite, levando a paz, o amor, a harmonia, a tranquilidade, para que possamos ter uma boa convivência nessa nossa encarnação. Pedimos também por todos os nossos irmãos que enfrentam qualquer dificuldade que seja neste momento, que todos eles sejam amparados e visitados por essa espiritualidade, que eles possam estar através de todas essas vibrações emanadas nesse estudo durante a nossa live, eles possam receber esse amparo necessário, possam receber esse apoio, para que possa, através desta mudança, seguir na sua caminhada. E que eu possa também, Pai, estar amparando todos os nossos irmãos que, por algum motivo, não puderam estar presentes conosco agora, neste momento, nesta live, que eles possam também, através daqueles que, por acaso, compartilharem conosco, possam passar essas informações e que elas possam também nos estar ajudando em suas caminhadas. Sendo assim, Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão, a permissão de toda a espiritualidade de luz, para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Daqui a pouquinho eu volto, Henrique. Obrigado, Valmir. Bom, então, boa noite a todos, a Tânia, que está com a gente aqui, a Rosângela, o Cleverson, que eu já falei, o Ailton Freire, a Cidinha Correia, a Cecília Gonçalves, boa noite. Aqueles também, a Kenny entrou agora também aqui, ó, e aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui novamente. Eu acho que foi durante a pandemia que a última vez que nós falamos. E eu queria começar, né, depois de ser boa noite, essa alegria de estar com vocês, de convidar todos a ouvir a Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro é a emissora da Fraternidade, a primeira rádio espírita do Brasil, a rádio que está 24 horas no ar, 7 dias na semana, com programação 100% espírita. Então, convido todos a ouvir a rádio, Volta Redonda, claro, não vai sintonizar o AM, mas ela é uma rádio digital. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem uma surpresa. No dia 19 de agosto, no nosso programa, esse é Papo de Espírita, no sábado, às 11 horas, vamos ter uma surpresa. A rádio vai lançar uma surpresa que vai... Olha, você não vai querer mais largar a Rádio Rio de Janeiro. Bom, nós vamos falar sobre convivência na casa espírita. E aí a gente pensa logo de cara, né? Mas a convivência na casa espírita é tranquilo, tá? Todo mundo é fraterno, todo mundo é irmão. Não é bem assim. Nós sabemos que a casa espírita, ela também, às vezes não, ela também é um palco de milindre, tanto que milindre... Né? O Clé estava conversando com o Cleverson sobre a paz, né? A palavra milindre, acho que não tinha milindre no dicionário antes de surgir casa espírita, né? Porque eu fui conhecer essa palavra depois que eu fui frequentar a casa espírita. Então a gente tem os milindres, o ressentimento, a dissidência dentro da casa espírita, tanto que tem casa espírita que fecha, ou casa espírita que um grupo vai abrir outra casa espírita porque não concorda com aquilo que estava falando antes. E nós temos que começar a pensar sobre isso. E Kardec pensava sobre isso. O Kardec, desde 1860, ele viajava. Quer dizer, você vê, a doutrina, ele começou a organizar a doutrina em 1855,
1857 ele lança o Livro dos Espíritos e vai lançando todas as obras, né, até 69, né, quando ele termina a última edição da Revista Espírita, né, tem as 5 obras fundamentais e todas as edições da Revista Espírita. E em 60 ele sai para viajar, para conhecer os centros espíritas que já estão surgindo na França, na Bélgica. Em 1861 ele também faz isso. Em 62 ele faz e lança um livro. Ele já tinha publicado as viagens em 60, 61, mas em 62 é organizado um livro, que é a Viagem Espírita de 1862, que é onde Kardec vai conversar com essas casas nascentes. Ele descobre uma casa espírita de operários, né? E ele ficou muito surpreso, porque a doutrina espírita era naquela época uma religião que a gente pode chamar até de religião, né? Naquele sentido de religar a Deus, fazer o contato com Deus. É uma religião de pessoas intelectualizadas, por causa do livro, da leitura, do estudo. Mas Kardec não, os espíritos colocavam lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo era uma doutrina fácil de ser compreendida. E o Kardec fica curioso e pergunta: como é que vocês estudam? E aí eles explicam: olha, a gente realmente não sabe ler, porque 90% da população da França não sabia ler. Olha, alguém lê para a gente e a gente vai debatendo. E a gente entende, porque a doutrina é fácil de ser compreendida. Olha que beleza. E na Viagem Espírita, o Kardec vai fazer essa reunião, a gente vai conhecer o perfil do Kardec, a personalidade dele. Ele era uma pessoa afável, ele era muito simpático, ele tinha bom humor. Kardec tinha bom humor. O Kardec ele tratava todo mundo como amigo, né? Ô, meu amigo, como vai? Né? E isso ele aprendeu com Jesus, porque Jesus tratava todos como amigos. Na última ceia, quando ele está ali conversando, né, dando aquelas últimas instruções, ele diz para os discípulos: vocês não são mais meus discípulos, vocês agora são meus amigos, porque amigo é o maior título que a gente pode dar para uma pessoa. Então, olha que coisa linda. E Kardec era assim. Bom, como é que a gente tem que começar a pensar agora? Vamos lá. Então, Kardec tratando todos como amigos, então todos são amigos, né? A gente tem que começar a fazer um exercício. É um exercício difícil, não é? Primeira coisa quem gosta de esporte, futebol, começa a comemorar o gol do adversário. Olha que coisa bacana. O que vocês acham disso? Né? Vamos comemorar o gol do adversário. Aquela pessoa que a gente não tem muita simpatia, mas que está ali no Instagram e ela posta umas coisas, coloque lá que você fica feliz em ver aquela pessoa feliz. Então, a gente tem que começar a fazer esse exercício. Por quê? É um processo, é claro, um processo que a gente tem que começar a viver, mas por quê? A gente tem que começar a entender coisas assim muito básicas dentro da doutrina espírita. A primeira coisa, que a gente não deve nada. Né? Então, a gente não tem que resgatar, não existe resgate. Você vai estudar o céu e o inferno, lá o Kardec vai explicar o que os espíritos passaram para a gente. Nós não somos devedores de Deus, nem da vida, nem nada. Primeiro que Deus não é banqueiro. Não é? Então, nós não devemos nada, porque a gente não renasce. Né? A reencarnação não é uma folha em branco, então a gente começa do zero. Então, a gente não deve nada. Mas tem aí um detalhe. A gente precisa aprender. Para alcançar a felicidade, porque a gente está aqui para ser feliz, a gente precisa aprender. Né? Esses aprendizados são o quê? São aquelas provas que são colocadas no nosso dia a dia, né? E Cleverson estava contando aí nos episódios, né? O Valmir também estava contando os episódios de ontem, que foram provas que estavam ali para que ele pudesse o quê? Aprender
né? Esse aprendizado precioso que a gente tem para o quê? Aí sim, a gente vai fazer uma reparação. Olha só, a gente vai fazer essa reparação, porque nós já nos arrependemos do que aconteceu. E agora a gente está fazendo reparações. Como é que é essa reparação? A reparação é um aprendizado. Você aprende, e aí o que você faz? Você coloca aquilo em prática. E aí você está fazendo o quê? Você está fazendo a lei de amor funcionar. Olha que beleza! A lei de amor, justiça e caridade. Então, o mecanismo é esse. A gente tem que começar a entender esse processo, esse mecanismo. Muito bem. Bom, aí vamos pensar uma coisa. A gente está na casa espírita, a gente tem assim 3 momentos importantes dentro da casa espírita: o acolhimento, o esclarecimento e a consolação. Então, acolher, esclarecer, consolar. A gente tem assim, né? Que é uma via de mão dupla para a gente, né? Para a gente e para outra pessoa. Muito bem. Nessa viagem espírita de 1862, o Kardec ele escreve assim, ó: coloco em primeira instância, quer dizer, logo de primeira, o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é consolar os que sofrem. Erguer a coragem dos caídos, que as pessoas chegam caídas, né? Arrancar os homens de suas paixões, o álcool, o sexo, o dinheiro, aquelas coisas materiais todas. Do desespero, do suicídio, gente. Detê-los talvez no limiar do crime. E aí a casa espírita está com a porta aberta. E quem é que vai entrar pela essa porta, gente? Quem que vocês acham que vai entrar? Em Ana Maria? Quem é que vai entrar por essa porta? Quem está precisando, né? Nós. E quem está precisando. E aí eu dou o exemplo da pessoa com shortinho. Eu adoro esse exemplo. A pessoa com shortinho, né? Vamos lembrar daquele barco que os discípulos entraram, Jesus estava dormindo com a almofada. Gente, eu acho fantástico esse negócio da almofada. Jesus está deitado lá na almofada, tranquilão, descansando, né? E o barco está indo e pega uma tempestade. E aquele negócio, Jesus estava lá no canto na almofada. Os outros estavam operando vela, leme, né? Estavam em outros lugares do barco. E começou onda e vento e tudo. Vai virar esse barco, o Senhor vai virar o barco. Vamos pegar o seguinte, olha só, cada um estava num lugar do barco, cada um tinha um ponto de vista diferente, mas viram que havia uma necessidade. Havia uma necessidade ali. Eles precisavam de acolhimento, eles precisavam, né, de coragem, eles precisavam, né, de parar aquele desespero. Aí, o que Jesus faz? Acalma. E o que a gente tem que fazer quando a pessoa chega no centro espírita? A gente tem que acolher essa pessoa. A gente não sabe se ela precisa de coragem, se ela está caída, se ela está tomada de paixões, se ela está desesperada, se ela está à beira do suicídio, se ela está prestes a praticar um crime. A gente não sabe. Então, do jeito que ela vier, ela tem que ser bem-vinda. Se ela está com a camisa do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo agora, todo mundo está com a camisa do Botafogo, né? Se ela está de shortinho, né? Então, a gente tem que o quê? Acolher essa pessoa. Primeira coisa. Porque depois você vai esclarecer. Ela não está com traje, ela está alcoolizada. Né? Isso é depois que você vai fazer. Primeiro você vai acolher essa pessoa. Né? Se ela não tem condição de ir para um salão de palestra, vai levá-la para algum lugar. Você vai falar com ela, você vai amá-la, acolhê-la. Então, é o primeiro passo de convivência, seja quem for. E olha, tem um detalhe interessante, né? Por isso que a gente precisa da recepção no centro espírita. Tem que ter um recepcionista. Frei Fabiano, quem era Frei Fabiano? Era um franciscano.
franciscano e que era o porteiro do convento de Santo Antônio aqui no Rio de Janeiro. Ah, tadinho, ele era porteiro? Não. Depois esqueci o nome é o prior? Não. Eu esqueci o nome do chefão lá do convento, esqueci o nome. Se alguém souber, coloca aí, por favor. Esqueci o nome que dá. Depois dele, o mais importante era o porteiro. Por quê? Porque era o porteiro que ia receber as pessoas. Ele ia identificar as necessidades, o que a pessoa precisava. Então, tinha que ser uma pessoa muito preparada. Então, recepção da casa espírita, o acolhimento, tem que ser uma pessoa bem preparada, que conheça o centro espírita, que conheça os frequentadores, porque aí um dia a Silvana chega, não sei se a Silvana é trabalhadora, vamos dizer que a Silvana seja trabalhadora, ela chega mal, ela chega ali, teve uma discussão, não é? E ela chega com aquela carinha assim, né? E aí a pessoa que está ali na recepção, que conhece, dá uma olhadinha assim, Silvana, não tá legal, não tá legal. Aí chama um atendente fraterno, uma pessoa que tem até mais intimidade com a Silvana. Olha, dá um toquinho na Silvana lá, que eu acho que ela não está bem. Né? E o trabalhador, gente, às vezes não tem, não tá, o trabalhador até dá passe, daquele dia ele tem que tomar passe. Mas tem que haver a identificação. É aquela pessoa que chega para ser acolhida. Isso é convivência, porque o primeiro passo é o acolhimento. Bom, e aí a gente parte para a ação. E aí a gente vai citar uma revista espírita. Sim, gente, desculpa, esse estudo da convivência, eu fui lendo uns textos daqui e dali, li uma matéria interessante, e aí eu juntei uns textos aqui que falam muito de convivência. E aí a gente colocou aqui para comentar, conversar um pouco, né? Porque ultimamente o espírita tem estado muito descritivo. Ele cita, pergunta, né? Ele faz aquele comentário, gostei, legal, tudo, mas não está reflexivo. Gente, a nossa doutrina é doutrina de reflexão. Gente, é pergunta e resposta. Quer mais reflexivo que isso? Não tem. E a gente não tem estado muito reflexivo, né? De pensar, tirar conclusão, debater. E aí, olha só, a ação. E aí, na Revista Espírita de janeiro de 1867, o Kardec fala assim, ó, aquele que é de coração... perdão. Não basta dizer-se espírita. Não basta dizer-se espírita. Olha só. Aquele que é de coração prova por seus atos, pregando o bem, respeitando as leis, a caridade, a tolerância e a benevolência com todos. Então, não basta dizer espírita, né? O Raul Teixeira, ele tem uma fala, fica correndo aí na internet, e que diz o seguinte, ó, espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Tá certo que ele foi um pouquinho assim, veemente, mas ele quis mostrar, dessa maneira dele, que. Olha, gente, Raul é muito carinhoso, né? Mas é que ele está colocando, que o Kardec colocou aqui. Nós temos que ter uma postura. Né? A gente não pode só ser espírita de boca. Nós temos que ser espírita nos nossos atos, no pensamento e atos. Né? O que acontece? Né? A gente consome conteúdos, né? Lembra que Jesus falou? Não é o que entra na boca que corrompe, é o que sai. Então, a gente consome conteúdo. A gente vê a série, a gente lê o livro, a gente ouve a música, a gente vai estudar. Né? Isso aí vai o quê? Vai produzir conteúdo que vão sair pela nossa boca. Então, o que a gente anda falando? O que a gente anda pensando, falando? Como é que a gente está agindo? É o quê? É conforme nós estamos o quê? Consumindo. E aí a gente vai para a casa espírita.
Então, nós temos que ter já tem uma responsabilidade muito grande nossa responsabilidade, porque a gente já sabe como é que a coisa funciona. Bom, agora, não é só ação que a gente tem que ter, a gente tem que ter também o quê? Precaução. E aí, na Revista Espírita de junho de 1865, o Kardec vai escrever assim, ó: entre os impacientes há alguns de boa fé e que gostariam que as coisas andassem mais depressa. São como criaturas que julgam adiantar o tempo adiantando o relógio. Outros, menos sinceros, são impelidos pelo amor próprio a serem os primeiros a chegar. Semeiam antes da estação e colhem frutos malogrados, frutos que não servem para comer. Infelizmente, ao lado destes, existem outros que empurram o carro a 1000 quilômetros por hora na esperança de vê-lo tombar. Então, é uma precaução que a gente tem que ter dentro da casa espírita, que tem muita gente, né? Vocês devem ter convivido, né? Você junta numa reunião, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer a campanha, não sei o quê. Gente, bota no chão. Como é que a gente vai fazer? Quem são as pessoas que vão fazer? Qual o tempo que vai tomar? Né? Quais são os recursos que vão ser usados? Não é isso? É o planejamento, né? Planejamento orçamentário, planejamento de tempo, tem que ter tudo. Então, você não pode chegar, vamos fazer assim, né? Vamos fazer um dia de tratamento pelo passe. Aí, qual o dia? Né? Tem passista para isso? Então, a gente tem que pensar. Doutor Bezerra, ele fala uma coisa muito bacana. Ele fala que o trabalho do evangelho, ele é urgente, mas não pode ser apressado. O trabalho é urgente, mas não pode ser apressado. Doutor Bezerra de Menezes disse isso. Então, a gente tem que agir, a gente não pode... Olha, não dá mais para esperar, tem que agir. Ação, gente. Mas com planejamento, olhando com calma. Sabe por quê? Senão, a gente bate de frente um com o outro. Estraga a convivência. E a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas. Toma muito cuidado com essas pessoas que quer fazer acontecer e atropela tudo e acaba que não sai nada. Então, essas pessoas, né, devem ser muito vigiadas dentro da casa espírita, justamente para não ser essa pedra de tropeço aí em toda a situação. Bom, vamos lá agora a parte espiritual, né? Porque aquela história, a gente bota muita culpa nos espíritos, gente. Olha, a maioria das encrencas somos nós que arrumamos. Lá no capítulo quarto, né? É quarto? Do Evangelho segundo o Espiritismo. É quarto ou quinto? Deu um branco aqui agora. Não é quinto, né? Que fala lá dos problemas que a gente tem de existências atuais e anteriores, as aflições, né? E aí os espíritos falam, olha, as aflições maiores são as atuais. As anteriores não são tantas, não. A gente arruma mais encrenca nessa vida do que na anterior. E o que acontece? Essas infiltrações espirituais que nós temos dentro da casa espírita não são tanto, não é tanto problema quanto o problema que nós temos entre os encarnados. Mas o problema entre os encarnados vai abrir o quê? Brecha para a infiltração espiritual. E aí a gente tem que ter o quê? Muita vigilância, porque isso é invigilância. Isso é o quê? A falta de sintonia. Então a gente tem que tomar muito cuidado dentro da casa espírita para que nós não abramos as brechas, né? Aí você vai, não, mas isso é fulano, não sei o quê, isso é... Não, gente, somos todos nós. Somos todos nós, porque é um grupo. É um grupo que trabalha, não é um só. Só ele botar a culpa em uma pessoa. Não. Somos todos nós. Por isso que o Kardec chama a atenção do grupo homogêneo. Então, você que é até frequentador,
que vai entrar na casa espírita, vai começar a trabalhar na casa espírita, né? Vê se o grupo é homogêneo, vê se todo mundo está sempre conversando, tem sempre reunião. Uma coisa boa na casa espírita é conviver, convivência mesmo fraterna, né? Um dia todo mundo almoçar junto, lanchar junto, né? Para bater um papo gostoso. Então, aquela nossa é a homogeneidade que o Kardec fala tanto. E aí, para a gente se conhecer, para conhecer, saber quem é você, o que você faz, como é que é a sua família, para a gente poder até se ajudar no momento difícil. Mas não, o cara entra, sai, você não sabe quem é. Tem centro espírita que tem crachá, gente. Imagina isso. Centro espírita tem crachá porque você não conhece o sujeito que está ali. Tem que o Kardec recomenda centros pequenos, vários centros, mas menores, para a gente poder se conhecer. Falar, ô Luiz Antônio, como é que você está, meu amigo? Tudo bom? Kênia, quanto tempo que eu não te vejo, menina? Né? Onde você andou? Aí a Kênia fala, não, mas eu vim ontem. Ah, não, fui eu que não vim, não sei o quê. E aí bate um papo, se reúne na cantina, toma café junto. Mas convivência, gente, a convivência na casa espírita. Então, a invigilância não é o problema de um, é o problema de vários. Por quê? São as desavenças, né? É a ausência de bons sentimentos. Lembra? Ó, comemorar o gol do adversário. Estão pensando nisso? Estão pensando nisso? Vamos comemorar o gol do adversário. Não é? Claro que vai ter discussão, vai ter discordância, é claro, pelo amor de Deus, gente. Não é? Tem gente que gosta de azul, tem que gosta de amarelo. Vamos pintar o centro. Eu lembro de um centro espírita que eu frequentei, que deu uma confusão danada, porque queriam pintar de bege, o pessoal queria pintar de cinza claro. Gente, deu uma confusão danada, vota, não vai votar, que vai ficar horrível. Não é? Acabou pintando de cinza claro. Não é? Mas que não pode haver intriga e disputa. Isso não pode haver. Não é? Você viu fulano lá? Olha, nossa, olha, ouvi dizer que ele tem ideologia tal, ouvi dizer que ele faz coisa tal. Gente, não pode, não pode, não pode. Nós devemos amar, sobretudo amar, sermos sinceros com a pessoa que está aí. São nossos irmãos em Cristo, são nossos amigos, são nossos amigos. Né? E disputar a disputa. Quem é o médium principal da casa? Meu Deus do céu! Não é? O médium principal da casa. Gente, onde já se viu o médium principal da casa? Fala sério. Não existe isso. Poxa. Né? Aí você tem, né? Lugares destacados, você tem o dono do centro. São coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque aí sim, aí você tem essas infiltrações. No livro dos médiuns, item 340, eu lembrei disso, é bem interessante. Olha só. Espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que se ligam aos indivíduos. Mas, porque fulano tá... Não, gente, é o grupo, não é o indivíduo. Ligam-se aos mais fracos, procurando fazer os seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Né? Pega os mais fracos, claro, aí começa de algum lugar, mas pega o grupo todo. Então vejam que é o conjunto, não é? A Rosana aí chegou aí, ó. Boa noite, Rosana. Né? E aquele negócio, a divergência, opinião divergente. Isso aí está rolando ainda, né? Um pouco menos, mas está rolando por causa da disputa que houve, né? Direita e esquerda, né? E aquele negócio a gente não pode. Não, isso não aconteceu na Casa Espírita. Claro que aconteceu na Casa Espírita, gente, pelo amor de Deus. Casa Espírita é o microcosmo do que acontece lá fora, né, do Brasil. Então, claro que houve ali, né, aquela
aquela polarização dentro da casa espírita. E as pessoas se esforçaram muito, eu sei que tem pessoas que se esforçaram muito, né, para que não houvesse nenhuma dissensão, mas no discurso, as pessoas às vezes deixam passar suas opiniões e a outra, sendo, né, de outra linha ideológica, percebe e aí começa uma divergência muda. E aí, gente, temos que combater. Isso tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Né? E aí, o que fazer? O que fazer? Gente, vai nas obras básicas. Evangelho. O que diz o Evangelho? Né? O que diz o Livro dos Espíritos? Hein? Lembra? Benevolência. Né? Nós temos que ser benevolentes, perdoar. Então, nós temos que olhar o outro como pessoa, né? É aquela história, né? Aceitar o outro como ele é. Né? Então, lembra da benevolência? Então, ser benevolente. Gente, deu um probleminha aqui no meu computador. Espera aí. Saiu aqui que não sei o que aconteceu. Espera aí. Eu, hein? Espera aí. Rapidinho. Eu não sei se eu saí para vocês, aqui eu saí, voltou. Né? Mas vamos lá. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. O que é indulgência? Aí que é o ponto. Ponto aí é indulgência que a gente quer. Indulgência é você aceitar o outro como ele é. Se ele é bolsonarista, tranquilo. É seu irmão em Cristo. Né? Se ele é a favor do Lula, tranquilo, é seu irmão em Cristo. Então, a indulgência é isso. Você aceitar do jeito que ele é. Ele vai entrar com a camisa Volta Redonda, tudo bem. Vai entrar com a camisa do Flamengo, tudo bem. Porque ele é seu irmão em Cristo. Então você tem que ser indulgente com ele. E essa parte é muito difícil. Né? Bom, todas as características da caridade, segundo Jesus entendia, são difíceis. Porque você ser benevolente com todo mundo, né? Mesmo com aquela pessoa ali que você sabe que cometeu um crime, tudo, faz uma coisa errada, bate na mulher, bate no marido, sei lá o que acontece, e você tem que ser benevolente, não é fácil. Perdoar a ofensa é muito difícil também. Agora, a indulgência, você aceitar o outro como ele é, do jeitinho que ele é, bonitinho ali, é muito difícil. E o que ajuda é a benevolência, é o estudo constante. É estudar e estudar em grupo, porque você vai afinando, olha só, o fluido. Você vai conversando ali, ó, estudo, toda semana fazer estudo. Junto da galera toda, Ana Maria, Rosana, Luísa, Silvana, Luiz Antônio, a Kênia, a Cecília, Cidinha. Não estou vendo mais aqui quem está aqui. Deixa eu mexer aqui. Quem está mais aqui? A Tânia, a Rosângela, o Cleverson, a Ailton, todo mundo junto aí, toda semana, estão juntinhos estudando. Falando de caridade, falando de benevolência, falando de indulgência, tentando entender o que é indulgência, falando do perdão das ofensas, estão estudando toda semana. Estão ali, ó, afinizando, estão ali sintonizando, estão ali se vendo, se conhecendo, homogeneizando. Oh, meu Deus do céu. O grupo. Então, estudo, gente, estudo. Estudar e servir. Né? O Herculano Pires fala que o espiritismo ainda é um grande desconhecido para todos nós. Então, estudar para melhorar nossa compreensão e a caridade para melhor vivência. Então, a gente vai estudar, vai trabalhar junto no bem. Caridade material, caridade moral, não importa. Vamos trabalhar junto. E o Kardec fala que está provado que o espiritismo
é mais entravado pelo que compreende mal. Aí, por que não está dando certo? Porque o pessoal não está estudando, não está entendendo direito, não explica, não compreende, né? E aí o que? Entrava. Não, e o centro não anda, não anda. Né? Bom, e o Kardec ele coloca aqui um compromisso para todos nós que estamos aqui na casa espírita. Qual o compromisso? Deixa eu colocar aqui um negocinho. O pessoal gosta de dar boa noite aqui, o Valmir. O pessoal não gosta de comentar, não, né? Bom, o compromisso está na Revista Espírita de 1864, que fala assim, ó, a caridade e a fraternidade são reconhecidas pelas obras e não por palavras. Vamos lá, olha a ação aí. Então, na convivência, a caridade, a fraternidade, frater, irmão, companheiro, né? Não é pela obra, né? Desculpa, é pela obra, não é pela palavra. Tiago falava isso na Casa do Caminho, né? Tiago falava isso. É a pedra de toque com a qual identificamos a sinceridade dos sentimentos. Olha só. É quando você senta à mesma mesa daquele companheiro que tem um pensamento ideológico diverso do seu. Aí você senta com ele, conversa com ele. Certo? Você não vai falar sobre Bolsonaro nem com Lula. Você não vai falar isso. Claro que você não vai falar. Mas você vai procurar um assunto, vai falar sobre doutrina espírita. O que é que vocês têm em comum? E a partir desse momento, vocês vão descobrir até outras coisas. Mas, olha só, você vai sentar, fraternidade, ó, as obras, não palavras, você vai trabalhar junto com ele, você vai fazer bolsa com ele, de repente, você vai dar passo lá dele. Olha que coisa boa. Vocês vão dividir, vocês vão sentar ali, vão estudar juntos. E aí, o que tem diferente ali? Não tem, não vai ter. Vai ser o ponto de vista. Mas, naquele momento difícil, o ponto de vista vai ser o mesmo. Naquele momento, vocês compreenderem o que é mesmo, né, o espiritismo, vocês vão ver que o ponto de vista é o amor que você vai ter pelo próximo. Esse é o ponto de vista. Não vai ter diferença mais nenhuma. É a sinceridade dos sentimentos. E em espiritismo, quando se fala de caridade, sabemos não se trata apenas aquele que dá, mas, sobretudo, daquele que esquece e perdoa. Olha a caridade moral aí. Então, repetindo o que o Kardec escreveu, em espiritismo, quando se fala de caridade, sabemos não se trata apenas daquele que dá, mas, sobretudo, acima, aquele que esquece e perdoa. Olha só, que lindo. Né? Eu esqueci, aquele negócio, você está do lado do sujeito ali, eu esqueci que ele é de esquerda, que ele é de direita, que ele é Flamengo, que ele é Volta Redonda. Eu esqueci, porque nós somos irmãos, nós estamos fazendo uma coisa muito bonita. Nós estamos aqui de mãos dadas, ajudando o próximo. Perceberam? Que coisa linda. E ele continua, daquele que esquece e perdoa, que é benevolente e indulgente, a gente já falou sobre a indulgência, né? Que repudia todos os sentimentos de inveja e rancor. Não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Perceberam? Então, a convivência na casa espírita é aquele negócio, é quando a gente está enxergando para o mesmo caminho, está olhando, né? Qual é o caminho? É Jesus, não é? Né? Jesus, e qual é o caminho que Jesus diz? É o próximo. O que ele fala? Cordialidade, né? Cordialidade entre todo mundo. O pessoal se abraça, se vê, se abraça. A Silvana vê o Luiz Antônio, a Kênia, aí sabe, que bom que você está aqui, que alegria. Nós somos companheiros, né? Como diz Leopoldo Machado, somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres, pensando no bem. A ausência do sentimento contrário à verdadeira caridade. Né? A verdadeira caridade é benevolência. Então, você vai fazer o bem, não vai fazer o mal.
é indulgência. Você não vai ficar contando quem é o sujeito, o que ele pensa, se ele tem tatuagem, se ele tem brinco, se ele tem piercing, se ele está com a camisa do Flamengo, do Volta Redonda. Não vai pensar nisso. Você só vai pensar que ele é seu irmão em Cristo, seu amigo. E o único desejo da gente, qual é o único desejo que a gente tem? De se instruir, né? De aprender a doutrina espírita, de fazer a caridade, ajudar o próximo, ser o servidor, espírito de serviço. Espírito de serviço. É isso, então, gente, essas ideias aí para a gente conviver na casa espírita, né? E até fora dela, não é verdade? Então é isso que a gente queria passar, lembrando aí, então, para a gente sintonizar a Rádio Rio de Janeiro, né? Rádio Janeiro Ponto Digital, é uma emissora, está 24 horas no ar, programas fantásticos, 100% espírita. Eu agradeço muito, muito mesmo o convite de estar aqui com vocês, né? Vamos ver se, quem sabe um dia, né? A gente passa em Volta Redonda, olha só, faz uma presencial, não é bacana? Vai ser bacana, sim. E vamos fazer então a prece, né? Vamos finalizar, como sempre, então, louvando a Deus, porque Ele nos deu a vida, e não só a vida, como também os recursos para que a vida continue, essa vida material que temos, uma grande oportunidade. E nós pedimos que esses ensinamentos que foram passados através dos Espíritos possam fazer eco em nossos corações e mais, que possamos colocar na prática de nosso dia a dia, que possamos conviver bem com os nossos irmãos, nossos amigos, trabalhando no bem. E, Senhor, muito te agradecemos por termos ao nosso alcance a doutrina dos Espíritos. Muito te agradecemos por estarmos aqui reunidos, trabalhando, e que possamos ter uma noite de paz em nossa emancipação, podermos também nos confraternizar, encontrar os nossos amados, aprender mais. Muito obrigado, que assim seja.